Olá, alunos. Eu sou o professor Daniel Chagas e hoje nós vamos fazer um outro aplicativo. Nós vamos fazer como se fosse um aplicativo que eu estou colocando aqui como se ele fosse uma agenda, certo? Uma agenda eletrônica e um, um relógio, um rádio relógio. Rádio relógio não é uma boa, mas tudo bem. Então, a ideia é que você tenha uma aplicação que você tenha um relógio, aqui tem um bugzinho que era para aparecer um zero, certo? Que você tenha um botão que ele fale as horas e você tenha uma agenda da sua criança aqui para que você possa ver o que é que ele pode fazer naquele momento, etc. Tá certo? E a gente vai evoluir esse aplicativo aí aos poucos, né? A ideia é que assim, você está enclausurado em casa, seus filhos não estão indo à escola, o seu filho não está indo, e aí você tem que setar uma rotina. É muito importante que você tenha uma rotina de atividades e trabalhos para ser feito. Então, a ideia é que você possa pegar e instalar esse aplicativo. Eu estou pensando até em fazer alguma coisa do tipo assim, pegar um telefone antigo, né, colocar esse aplicativo para rodar, imprimir um case em uma impressora 3D com uns ímãs e colar isso na geladeira. Então você vai ter sempre eletronicamente essa telinha do aplicativo, né? E você vai poder ver a agenda, como é que ela tá, você vai poder operá-la, né? Ver como é que está o agendamento disso, tá certo? E reaproveitar um aparelho antigo que você tenha, ou um tablet barato, ou coisa desse tipo, certo? Então, nós vamos começar criando aqui o nome do aplicativo. Eu vou chamar de KidTime. KidTime vai ser o nome aí do nosso aplicativo. E nós vamos começar criando aqui a interface dele, tá certo? A primeira coisa que eu vou fazer, vou alterar algumas características. Vou colocar que padrão vai ser sempre o aplicativo vai ser sempre assim lateral, tá certo? A nossa ideia é essa, né, de ter assim a metade do aplicativo aqui mostrando uma hora, tá certo? Tirar esse bug aqui, tá certo? E a outra metade mostrando a agenda. Esse vídeo nosso agora eu vou fazer só a parte de mostrar a hora, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu layout aqui, vou dividir já ele no meio, vou colocar um alinhamento horizontal. Eu vou encher a tela toda, fio nos dois níveis. Vou querer tirar essa exibição aqui do nome da screen, tá certo? Então eu vou tirar isso aqui, show status bar, retiro. Oh, perdão, status bar, eu, title visible, eu retiro aqui. Vou tirar essa. Vamos lá, tirei o vídeo, tirei o status bar. E agora eu vou colocar o que aqui? Eu quero colocar uma coisa que eu possa colocar itens assim. Então agora eu vou colocar um vertical alignment. E esse vertical alignment, ele vai ter a largura dele, ele vai ser 50% da tela. E a altura dele eu vou preencher, fio. Como eu quero que seja uma coisa que fique discreto, parecendo uma tela, eu vou colocar que o background color dele é black. E aqui eu já estou construindo aí o meu relógio, ok? Como é que eu vou construir esse relógio? Eu vou colocar alguns elementos aqui. Vou colocar, primeiramente, vou colocar um label. Esse label tá ruim da gente ver, então vou mudar o text color dele para white. Esse aqui vai ser o label, né, da hora, certo? Então ele vai exibir alguma coisa do tipo assim, 00, 2.00, certo? Vou aumentar bem muito a fonte, olha aí, 50, vou botar uma fonte bold. E eu quero que ele fique no centro, né? Se eu quero que ele fique no centro, eu vou colocar aqui dentro do vertical alignment que ele está, eu vou colocar que é center
Muito bem. Certo? Eu quero que abaixo, eu quero que ele me diga se é manhã, tarde ou noite. Tá certo? Então eu vou botar outro label aqui, também com a cor branca. E aqui eu vou botar, por enquanto, manhã, certo? Vou colocar a fonte bold e vou aumentar um pouco a fonte. Ok? Eu quero que esse meu relógio ele fale quando eu aperte um botão, certo? Ele fale alguma coisa para mim. Então eu vou colocar um botão aqui embaixo, tá certo? E aí, diga a hora. O que é isso, Daniel? O seu filho pode não ainda saber as horas, né? Então é legal que a gente utilize aí para ele falar as horas para a gente, tá certo? Então vou botar aqui um botão diga a hora. Eu queria que esse botão fique um pouco mais para baixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar aqui a altura. Vou colocar fio à altura para ele empurrar o botão para baixo, tá certo? Só que eu vou colocar uma outra imagem aqui em cima, certo? E eu não vou definir a imagem, mas vou colocar que a altura dele também é fio. Olha o que acontece. Uma coisa empurra de cima, outra coisa empurra de baixo, fica no meio e o botão fica lá no fundozinho, tá certo? Então a BTN diz hora. BTN hora, certo? Ele vai aí dizer a hora pra gente. Tá legal? O que eu preciso para fazer esse relógio funcionar? Vamos lá. Primeiro eu preciso de um sensor relógio, certo? Então já coloco aqui o meu reloginho, tá certo? Na tela. E eu vou precisar usar uma coisa que eu acho muito legal, eu vou em mídia, que tem vários itens interessantes, né? Eu vou colocar um text to speech. Text to speech é essa propriedade que os nossos celulares têm de simular a voz humana, né? Então é muito fácil de usar, vocês vão ver, dá um tô bem agradável aí o aplicativo falar, você dizer o que é que ele vai falar com a voz do GPS do Google, né? Então vai ser interessante a gente ver isso aí em funcionamento, certo? Vamos programar isso aqui? Já dá para a gente ter um reloginho, né? Um relógio. Vamos então programar esse negócio. Primeira coisa eu vou colocar aqui no clock, eu tenho um timer, certo? O timer aí. E eu vou fazer com que esse timer exiba, né? Atualize e exiba a hora aí no label, tá certo? O label tem que ter atenção. Esse label aqui é o label da hora e esse label aqui é do manhã, tarde e noite. Vou botar desse jeito aqui, estranho, mas só pra gente saber. É um que é outro. Então eu quero setar a propriedade texto do label hora, certo? A câmera não está me ajudando. Ah, tá aqui. Ó. Então eu quero ajustar o texto da caixa hora, tá certo? Eu vou no clock e aí eu tenho aquela coisa de formato, né? Format date time, eu quero só. Não tem só format time, né? Format date, date time. Não tem problema. A gente usa um date time e retira a parte de do que a gente não quer, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Tirar, colocar só hora, minuto. O instante é o instante agora, certo? Instante agora. Ok? Eu vou conectar aqui o meu tablet para fazermos o funcionamento. Vejam aí.
já tenho aqui o formato, né? Já estou vendo aí como é que ficou minha tela, já está atualizando os minutos, tá certo? Aqui ainda não está funcionando, mas eu vou mudar uma outra coisa aqui. Eu vou tirar uma propriedade da tela, da Screen One, que é o sizing. Tá vendo aqui, sizing, responsive ou fixed. Qual é a diferença deles dois? Quando a tela, quando eu coloco ele tipo responsivo, significa que se a minha tela tem mais resolução, ela vai mostrar mais elementos, ela vai dar mais espaçamento dos elementos, certo? Se eu coloco ela fixo, significa que a tela que eu uso, que fica na tela de um celular, vai representar praticamente a mesma coisa num tablet, mesmo que o tablet tenha a tela muito grande, tá certo? Isso aí é de opção para opção. O detalhe é que se eu coloco ele no modo é, no modo fixo, essa minha tela, eu tenho mais controle dela, tá certo? Eu tenho mais certeza de como é que os elementos devem aparecer. Vejam aqui, ó, eu coloquei em fixo, meus elementos já ficam bem maiores, certo? Eles já ficam bem melhor distribuídos, etc. Certo? Vamos então ajustar mais coisas aqui. Já estou exibindo a tela, tá certo? E agora eu quero fazer ali o manhã, tarde e noite funcionar. Para isso, pessoal, eu vou fazer um if que tem 3 saídas. Eu quero que seja. O que é manhã? É qualquer coisa depois de meia-noite até a 11h59, né? Antes de 12 horas. Tudo isso é manhã, né? 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã. O que é tarde? Qualquer coisa depois do meio-dia e que vá até antes de 6 horas. Isso é tarde. E noite é de 6 horas até meia-noite. Isso aí é noite. Ok? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Eu vou colocar um if. Só que eu quero que esse if tenha 3 campos. If, then, else, if, then, else. O que eu vou verificar? Eu vou verificar. De mudar a tela. Aqui meu if. Certo? O que eu vou verificar nessa história? Eu vou colocar. Eu quero pegar a hora, só a hora, e definir. Então eu vou aqui no meu relógio. Eu tenho um elemento que me dá só a hora. DDDF hour. No instante now. O que ele vai sair aqui? Ele vai sair 1, 2, 10, 12, 23, 0 hora, que é meia-noite. Né? Eu posso fazer um comparativo. Certo? Faço um comparativo assim. Se essa hora for menor do que 12, se essa hora for menor do que 12, eu sei que o momento, set momento.text, certo? Ele é manhã. Ok? Manhã. Se não, se ele tem uma outra condição, se a hora for maior ou igual a 18, porque essa peça aqui ela vai me dar de 0 a 23, certo? Se ela for maior do que 18, nós estamos dizendo que nós estamos trabalhando com a noite. Aqui é noite. Opa. Se não for essa condição e não for essa condição, o que é que eu tenho? Eu estou então à tarde. Certo? Se vocês olharem aqui o aplicativo, ele já está dando que eu estou às 11h20 da noite. Fazendo aqui essa programação 11h20 da noite. Legal? Bem, bacana. É fácil, né? Fácil até agora, temos um código pequeno. Daniel, e como é que funciona aí o text-to-speech? Text-to-speech, pessoal, muito fácil, muito moleza. Vejam aqui o que é que eu tenho aqui de blocos. Olha só.
Eu tenho uma procedure speak que eu coloco uma mensagem, certo? E é, tenho aqui também uma ação que ele faz depois de falar, etc. Mas, pessoal, é muito, muito simples, olha. Se eu coloco isso aqui, coloco para ele falar alguma coisa, ele vai simplesmente falar, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Quando a pessoa clicar nesse botão da hora, ele vai chamar a fala, certo? E a minha mensagem vai ser alguma coisa do tipo assim: nesse momento são. Aí ele vai dizer as horas, tá, que eu já tenho aqui. Tananã, horas. Tananã, horas. E tananã, minutos da manhã ou tarde ou noite. Certo? Então vejam, clock horas, aí dá horas. Depois eu tenho clock, e aí eu tenho duração, get minutos do instante now e tananã minutos da manhã, tarde ou noite. Né? E aí eu vou pegar o próprio texto que está ali, manhã, tarde ou noite. Certo? Aí eu vou e coloco aqui só um ponto final. Tá certo? Legal? Vamos ver se esse negócio funciona? Vamos ver aqui. 3 horas e 20 da noite. Momento. 3 horas e 22 da noite. Bom, ficou legal, né? Ficou bacana. Ficou meio engasgada ali, 23 horas e 22 da noite. Né? Ela saiu com 23 horas. Algumas questões que a gente pode ajustar aqui. Primeiro, quando são a hora está quando a hora está em ponto, eu não digo 23 horas e 0 minutos da noite. Eu omito falar os minutos. São 14 horas. São 3 horas. Né? Então eu tenho que fazer essa verificação. Certo? Vamos ver como é que eu faria isso aqui para ficar o mais fácil possível. Eu tenho essa peça aqui que ela dá uma saída de acordo com uma verificação. Certo? Então eu posso verificar o seguinte: se o número de minutos for zero, certo? Se o número de minutos for zero, significa que eu não preciso falar os minutos, certo? Então eu coloco aqui que então não fala nada, certo? Vou colocar só um espaço aqui. Se não, eu vou colocar que ele fale os minutos. Vou colocar assim, ó. Se não, tananã, minutos, minutos, certo? E aí eu vou encaixar ele aqui. Olha só. Se forem 3 horas da tarde, ele vai dizer, nesse momento são 3 horas. Não é para ter esse I, né? Porque se forem 3 horas, ele vai falar 3 horas e da tarde, né? Não, 3 horas, ele tem que falar da tarde. Então eu tenho que tirar esse I daqui. Então eu tenho que colocar outro join aqui em cima para ele falar só o I. Vejam só. I. Agora sim. Se forem 3 horas da tarde, nesse momento são 3 horas. Aqui ele vai verificar que é 0 minutos, né? E ele vai dizer da tarde, ponto. Se for 3 e 1, nesse momento são 3 horas.
não verificou, foi para cá, e 1 minutos, vai ficar meio estranho, da tarde. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. 3 horas. Como é que a gente faz para deixar de falar 23 e ela falar 11 da noite, já que a gente está fazendo 11 da noite? Né? Eu posso trocar essa parte aqui da hora pelo mesmo que eu coloquei aqui, que é o format date. Certo? Format date, só que em vez de eu colocar hora, 2 pontos, minuto, eu vou colocar só a hora. Pronto. Vou falar agora. Nesse momento são 11 horas e 26 minutos. Muito bem. Nesse momento são 11 horas e 26 minutos da noite. Para eu ter um feedback visual também, certo, do que foi falado, eu gosto de colocar um notifier bem aqui, elemento não visível, notifier, certo? E eu vou colocar que esse texto ele também vai exibir na tela. Eu quero que esse texto também exiba bonitinho aí na tela, tá certo? Então como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu não quero que ele programe 2 vezes isso. Eu vou colocar isso dentro de uma variável para ele falar e exibir. Para eu fazer isso, eu vou criar uma variável local. Vejam só. Nós estamos acostumados a criar variáveis globais, que é essa aqui. Só que eu posso criar uma variável que só funciona dentro de um bloco. Uma variável local. Vou chamar ela de texto tempo. E esse texto tempo vai ser todo esse join aqui. Certo? Vai ser todo esse join. Vejam que ela vai funcionar, essa variável só existe dentro desse pedaço de bloco aqui. Certo? Então eu coloco a chamada do speak. Certo? E ela vai falar o quê? Vai fazer o speak do texto tempo. Não mudou nada o nosso programa. Só que antes eu também vou colocar um notifier, em que eu vou dar um show alert. Ele vai também dar a mesma variável, texto tempo. Certo? Dessa forma, se eu olhar o meu aplicativo e quando eu apertar, 11 horas e 28 minutos da noite. Muito bem. Excelente. Bom, é isso. Esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver aí como é que vai ser essa parte do agendamento, ok? Então, até o próximo vídeo e falou. Tchau, tchau.